Quem não está aqui, diga aleluia. Quem está aqui, diga glória a Deus. Abriu lá Gênesis capítulo 21, verso 8. Diz assim o texto: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, tem que desmamar os filhos, viu, filho? Viu, irmã? Viu, irmãos? Tem que desmamar os filhos, viu? Não fique com coisinha muito tempo, não, que não cria boa coisa. Deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dara à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabada a água do odre, colocou ela o menino debaixo de uns arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém, queridos? Um texto que talvez você já tenha lido, ou ouvido algo a respeito dessa passagem. Nós estamos em maio, geralmente maio é o mês da família. É o mês da família. Dia das Mães, é o mês onde voltamos comércio, todo mundo volta-se à família. A família é algo muito importante na vida de um ser humano. Deus criou a família para que o ser humano pudesse, na família, realizar-se e ser realizado. E realizar também as outras pessoas. Então a família é o lugar aonde nós nos tornamos pessoas, gente, onde nós obtemos conhecimento, éticas, limites, conceitos, experiências. É dentro da família. Mas também é o lugar aonde nós colocamos e aprendemos coisas que não são tão boas, defeitos,
mimos, não é? Teimosias, e coisas que também não fazem bem a alguém. Nós estamos há pouco tempo da Copa, e nós temos lá um técnico que gosta de dizer da seleção que ele tem uma família escolar. Por quê? Intimidade, onde todo mundo tem liberdade, mas tem respeito. Quantas pessoas querem fazer de ambientes uma família? A igreja é uma família. Deus, Ele nos salvou e está formando um povo. Mas esse formar, o propósito de Deus é que Ele tenha muitos filhos parecido com o seu Jesus Cristo. Que nós nos tornemos parecidos, idênticos, iguais a Cristo Jesus. Este é o propósito. Por isso Jesus Cristo é o nosso espelho, é o nosso referencial. Por isso Cristo é o nosso conceito de vida. O que Ele é, o que Ele falou, o que Ele fez e o que Ele está fazendo. Mas nós também encontramos obstáculos para construir uma família. Nós encontramos obstáculos para construir um lugar que se torne familiar para nós. Há pessoas que estão dentro de um trabalho tentando formar um ambiente familiar, onde há liberdade, confiança, dedicação, respeito e assim por diante. Mas também temos obstáculos para que isto seja alcançado. E nesse texto nós temos muitas lições, e eu quero compartilhar com você 15, 20 minutinhos uma coisa importante hoje. Um obstáculo que nós devemos observar e ter muito cuidado para que nós não coloquemos isso em prática em nossa vida. Falarei de outros conceitos que são importantes, que se tornam obstáculos, e outros que são imprescindíveis para que tenhamos uma vida familiar, um ambiente familiar de acordo com aquilo que Deus deseja. E a primeira coisa que nós podemos entender é que nós não podemos seguir a visão humana. Se queremos ter um ambiente familiar, seja ele onde for, nós não podemos seguir a visão humana. Por quê? Por causa disto. E se você puder marcar, marque aí. Porque algumas vezes nós somos descartados quando não somos mais úteis aos olhos dos outros. Algumas vezes, aquilo que nos dificulta a ter um ambiente familiar é que há um descarte de pessoas quando elas não são mais úteis. O verso 10, olha aí, meu irmão, está na Bíblia. O verso 10, você vê Abraão obedecendo aquilo que, ouvindo o que Sara disse, e obedecendo aquilo que Deus havia dito. E então Abraão está rejeitando, está mandando embora Agar, que era uma escrava, uma serva, mas era mãe do seu filho. Meu irmão, é muita coragem isso, tem que ter muita coragem para fazer algo dessa maneira. E o texto diz, olha, aos olhos de Abraão isso pareceu pesado demais. O verso 11 diz isto. Para ele foi pesado demais tomar essa decisão. Às vezes é muito difícil para nós tomarmos uma decisão que significa, quem sabe, apartar-nos de alguém ou de alguma situação. Aos olhos de Sara,
tudo estava bem. Era aquilo que ela desejava. Estava bem para ela porque agora ela já tinha um filho, Isaque. Ela já não precisava mais de Agar, porque Agar tinha um filho que era de Abraão, e era um filho para Sara, um filho de conceito. Abraão, você vai, deita-se com a minha serva, tem um filho, e esse filho será meu, vou cuidar dele como meu filho. Mas não era um filho de verdade, não era um filho de sangue. E aí então, quando Sara se vê confrontada por Agar, ela então quis se livrar rápido de Agar, porque aquilo lhe perturbava, aquilo lhe angustiava, lhe trazia tristeza, e para ela já não causava mais, não ia causar nenhuma dor, porque ela tinha já um filho que substituía Ismael. Que coisa! Você já pensou nisto? Como nós, irmãos, como pessoas, nós descartamos pessoas, como descartamos às vezes objetos. Como nós colocamos pessoas de lado, como nós colocamos este púlpito que foi para lá, voltou aqui. Como nós, ao decorrer da vida, nós vamos, irmãos, descartando ou não, depende do interesse, depende do bem-estar, depende da situação que vivo, emocional, o relacionamento de amizade, o relacionamento de ideias, relacionamento de alvos, um relacionamento, depende muito. E um dia nós dizemos que amamos, como Agar disse, olha, Ismael é meu filho. Mas depois, quando ela vê o seu filho já desmamado, e ela já não suportava mais, e já sabia que dali não teria mais problema, manda Agar embora. Manda Agar para o deserto, e ela se vire lá com o seu filho. Algumas vezes nós fazemos de igual Sara. Sara usou Agar para realizar a sua vontade. Quando Agar já não lhe era útil, foi descartado. O pior sentimento que alguém pode ter na vida é esse sentimento de descarte. Esse sentimento de que você já não tem valor, ou aquilo que falávamos de você não é a verdade. E quantos irmãos, quantos pais estão perdendo o valor para os seus filhos, porque estão crescendo, se achando que já são homens ou mulheres, donos dos seus narizes, e estão descartando os seus pais, os conselhos dos pais, estão descartando os conselhos daqueles que deram a vida para eles. Quantos irmãos que se distanciam dos outros irmãos porque não há interesse mais. Não ganho mais nada com isto. O que já ganhei me basta. Não me serve para nada. Mas isto é coisa de ser humano. Isto é coisa de homem. É visão de homem. Não é visão de Deus. E olha que nós devemos tomar cuidado, é o seguinte: quando ela fez isto, o verso 8 diz que havia uma festa. Eles estavam fazendo festa porque o menino
estava sendo desmamado. Então fizeram uma grande festa ali no arraial de Abraão. E todo mundo se divertindo. E no meio desta festa aconteceu toda essa confusão. Meu irmão, presta atenção. Precisamos tomar muito cuidado, porque em momentos de prosperidade nós precisamos ter cuidado e vigilância para não prejudicar os outros. Nos momentos em que nós estamos festejando a nossa vitória, no momento em que estamos bem, nos momentos em que nós estamos jubilosos, no momento em que nós estamos num auge da nossa alegria, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos trazer confusão dentro de um lugar, num ambiente, numa família, pela nossa atitude, por aquilo que nós desejamos, por aquilo que nós almejamos. Às vezes nós estamos dizendo, mas eu não entendo por que toda a confusão. Mas de repente, meu irmão, nós fomos o instrumento de toda a confusão. Um momento de alegria, de festejar. Um momento, tem aqueles ladrões de alegria, não é? Eu imagino Agar festejando. Eu imagino Agar feliz naquele ambiente, porque era o ambiente dela, era a família dela. Ela foi dada pelo faraó, quando Abraão foi para o Egito, e mentiu que era a irmã, então ela foi levada para o palácio. Faraó deu uma serva para ela, que era Agar. E quando Abraão saiu, depois de ser descoberto tudo, Abraão saiu, Agar foi junto. E Agar serviu a Sara em todo o tempo, estava ali junto, servindo de perto Sara. E aí estão na festa, estão pulando, estão festejando, cantando. E aí então Sara chama Abraão de lado, no meio da festa, e estraga a festa de Abraão. Porque aquilo diz que foi pesado para Abraão ouvir. Minha irmã, tomemos cuidado a hora de falar todas as coisas. A Bíblia diz que há momento, há tempo para todas as coisas para o homem. Aqui há tempo para todas as coisas. Agar foi o instrumento de tristeza de Abraão naquela noite. Estragou a festa de Abraão. E quantas pessoas, irmãos, estão estragando a vida de outros por causa de suas mesquinhez, soberbas, ganâncias, medos, sentimentos de inferioridade, sentimentos de perda. E aí então nós ferimos pessoas, porque nós queremos nos livrar daquele sentimento. Mas o que Sara não fez, foi buscar Deus. Ela deveria buscar Deus, buscar a presença de Deus, e pedir para que Deus trabalhasse em seu coração, para que Deus fizesse a vontade a respeito dessa situação. Mas ela não procurou, no meio da festa, no meio em que todo mundo está pensando em nada, ela foi e trouxe uma má notícia. Você já encontrou uma pessoa assim? No momento que aí você diz assim: felicidade pobre dura pouco. Não é o que diz aí Provérbios 49, 2? Não é isso? Na hora que eu estou feliz, a abençoada vem me falar uma coisa. O descarte. Imagine Agar ouvindo do pai do seu filho dizendo: olha,
pegue o seu rumo, vá cuidar da sua vida, e que Deus te ajude e te abençoe. E eu não vou te dar uma cabra, eu não vou te dar um bezerro, eu não vou te dar um animal, você só vai levar pão e água. Como nós, seres humanos, irmãos, na nossa essência, nenhum de nós está isento disto. Como nós somos mesquinhos. Quando nós descartamos alguém que foi útil, ela deveria ter um sentimento de gratidão. Ela deveria ter um sentimento de amparo. Se aquilo incomodasse, colocasse um pouco mais longe. Mas ela desamparou, humanamente dizendo, Agar. Quantas pessoas estão se sentindo desamparadas? Desamparadas por falta, quem sabe, do marido, ou da esposa, ou dos filhos, ou dos pais, ou da família. Se sentindo só, rejeitados. E as pesquisas dizem, meu irmão, que é dentro de casa que há o maior sentimento de rejeição. Dentro de casa. Quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas estão se sentindo inferiorizadas por passar por isto? Aos olhos de Agar, o seu futuro estava no fim e não teria mais condições de sobrevivência. Mesmo assim, aceitou a sua situação e não quis prejudicar ninguém, como Sara havia feito. Agar poderia reivindicar tantas coisas. Agar poderia discutir muitas coisas ali antes de sair. Mas ela aceitou a situação e não quis prejudicar ninguém. Que nós, irmãos, tenhamos esse sentimento em nossos relacionamentos. Paulo fala a respeito, se eu tiver alguém se alguém tem que ser prejudicado, que seja eu. Nós vivemos no tempo da individualidade, da salvação própria. Eu me salvo, os outros se virem para serem salvos. Eu vejo as minhas questões, você corre atrás das suas. Mas num tempo tão difícil, Agar, ela preferiu ficar quieta, pegar o seu pão, a sua água, sem prejudicar Abraão, sem constranger Abraão, sem confrontar Sara, sem entrar em juízo por alguma situação e ir embora. Será que nós teríamos condição? Será que nós fazemos isto? Será que nós ficamos quietos na dependência de Deus? E se nós olharmos, irmãos, a atitude de Agar,
fez toda a diferença na vida dela lá na frente. Por causa da sua atitude, um anjo do céu apareceu. Por causa da sua atitude, o seu filho foi salvo. A sua vida foi restaurada. E houve o crescimento. Seu filho casou e se tornou um povo tão grande e forte que guerreiam até hoje. Sabe, querido, às vezes perder não significa derrota. Abrir mão não significa perder. Às vezes, o nosso silêncio, a nossa compreensão, a nossa confiança em Deus, de que Ele fará um milagre em nossa vida, de que Ele fará algo em nossa vida. Estão nos mandando para o deserto, mas lá no deserto há de se manifestar a glória de Deus em minha vida. Meu irmão, as pessoas podem tentar, meu irmão, descartá-lo, minha irmã, descartá-la no seu trabalho, na tua empresa, na tua casa, na tua família e assim por diante, mas saiba de uma coisa: confie no Senhor. Ele é o teu advogado, o teu juiz, Ele é o provedor sobre a tua vida, e Ele fará o milagre, meu irmão, minha irmã. Ele fará o milagre. Ele é Deus, e Ele não desampara aqueles que confiam nele. Ele não vira as costas como os homens viram. Ele não descarta como os homens descartam. Enquanto os homens se afastam, Ele se aproxima. Enquanto os homens deixam de dar as mãos, Deus abraça. Enquanto os homens mandam para longe, Deus vai atrás. Meu irmão, Deus cuida de você. Minha irmã, Deus cuida de você. Ele é o Deus da tua vida. Confia no Senhor. Vai andando, vai caminhando, porque Deus tem um milagre aqui na frente, ali na frente para você. Ele virá dos céus a teu respeito. Ele mandará os anjos dele a teu favor, dará ordem a teu favor, e o milagre vai acontecer. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos a favor daqueles que confiam nele. Ele não desampara aqueles que o temem. Ele ouve a voz do aflito. O Senhor, meu irmão, é sobre a tua vida. Podem fazer injustiça sobre a tua vida, podem falar o que for sobre a tua vida, você pode passar o que for a respeito da tua vida, lá no teu trabalho, o teu chefe, o dono do negócio, lá na tua escola, seja onde for. Deus é o Deus que está com você ali. Ele te conhece, e Ele, meu irmão, é o Deus que diz: eu vou te abençoar. Em toda a terra em que você pisar, eu o abençoarei. Onde você colocar as tuas mãos, eu o abençoarei. Eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Eu não vou deixar você. E se precisar, quando aqui os recursos humanos acabar, quando a água que o homem der, quando a migalha que o homem deu acabou, meu irmão, é aí então que vem o inesgotável, vem aquilo que não para, aquilo que não acaba, o poço de Deus sobre a tua vida, aquele que vai minar água por toda a tua vida, a alegria, a paz, o poder e o milagre de Deus sobre a tua vida. Arabacobre, alabassubre, anás. Rabacassubre, alabachore, andarai. Querido, eu sei disto. Deus é poderoso para fazer isto. E você vai ver debaixo dos teus pés minar água. Minar água. Agar, meu irmão, não saiu do deserto. Ela fez do deserto a seu lugar, a sua terra. Foi próspera. Foi abençoada naquele lugar. E todos ouviram o que Deus fez naquele lugar. Meu irmão, não importa qual é a situação que te colocaram.
Deus é poderoso para fazer deste lugar um lugar abençoado, um lugar onde desejarão estar, desejarão ter, desejarão conquistar aquilo que não deram valor. Um deserto é o lugar onde Deus te levanta e faz o milagre sobre a tua vida. Vamos ficar de pé, meu irmão, em nome de Jesus.